Vamos começar com a nossa live. Portanto, o título da live é A Fé que nos move, ok? E eu quero partilhar convosco, se você tiver aí uma Bíblia para acompanhar, vou partilhar vários textos e, essencialmente, Hebreus capítulo 11, que é o texto que eu quero mencionar para falar acerca da fé. Nós vemos no capítulo 11, especificamente, de Hebreus, que ele fala sobre a fé. É um capítulo inteiro dedicado a uma visão sobre a fé e fala sobre vários homens e mulheres que foram testemunhos de fé. E é sobre essa fé que eu quero partilhar uma palavra consigo hoje para nos trazer uma visão renovada, baseado nas Escrituras, baseado naquilo que é a inspiração do Espírito Santo também nas suas Escrituras, para que nós, nos dias que estamos a viver agora, para nós podermos firmar as nossas bases, os nossos alicerces na fé e também entendermos porque é que nós precisamos dessa fé. A fé que nos vai fazer mover e direcionar para aquilo que que é a visão e que são as promessas também de Deus para a sua igreja e para as nossas vidas também. Mas antes eu quero ler, para dar início, Provérbios capítulo 29, o versículo 18. Provérbios 29, versículo 18, que diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, basicamente, aquilo que este texto está a dizer, por outras palavras, é que sem profecia, a visão, aquilo que são os oráculos de Deus, aquilo que é a sabedoria de Deus, que vê o futuro e sabe todas as coisas que vai acontecer, sem essa profecia, sem aquilo que é a visão de Deus para a sua igreja e para o seu povo, o povo vai se corrompendo, porque falta a peça fundamental, que é a visão para onde estamos a ir. E depois diz que aquele que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei, esse é feliz. E o que é guardar a lei? Guardar a lei nada mais é do que guardarmos as palavras de Deus. Guardarmos os mandamentos, guardarmos as instruções, as orientações da parte de Deus, para que a nossa vida seja uma vida de bem-aventurados, uma vida feliz aqui na terra, de obediência e submissão a Jesus Cristo. E para isso precisamos, sem dúvida, de uma visão, precisamos de uma perspectiva que nos conduza àquilo que são as promessas e a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, a nossa jornada da fé aqui, enquanto nós caminhamos aqui na terra, crendo nas promessas de Jesus Cristo, é necessário uma visão, é necessário nós atentarmos para a profecia. E essa profecia são as Escrituras Sagradas, que nos apontam para algo superior, que nos aponta para aquilo que Deus nos estipula, para aquilo que Deus fala na sua palavra. Então, é dessa promessa que eu quero falar, e nós vamos ler então Hebreus capítulo 11, alguns versículos, e eu quero que você me acompanhe. Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode também acompanhar, e eu vou ler aqui alguns versículos que falam então sobre esta visão, e que a fé, no fundo, é uma visão. E quando estamos a falar de visão, é o ponto de referência. Nós precisamos de um ponto de referência para o qual nós estamos a caminhar, para o qual nós nos estamos a direcionar. E é desse ponto de referência que estamos aqui a falar. E aquilo também que eu quero chamar a nossa atenção aqui e usar um exemplo, nós poderíamos falar de tantas coisas, mas, por exemplo, quando nós vamos a algum lugar e nós colocamos uma morada no GPS, quando você utiliza o seu GPS, você vai ter que colocar lá uma morada. E essa morada é para o lugar para onde você quer ir, ou seja, é o destino para onde você quer ir. Então, esse destino para onde nós queremos ir, à semelhança de um GPS que nós colocamos lá o destino,
e nós começamos a seguir as instruções e as orientações desse GPS, assim também acontece na nossa fé, que precisamos de ter um destino, precisamos de ter uma morada, digamos assim, que nada mais é do que a promessa que Deus tem para nós, e é essa promessa que faz parte do nosso GPS, é o nosso destino final, é aquilo que são as orientações e a promessa de Deus para nós. Então esse é o nosso destino, esse é o nosso foco, é o foco da nossa fé, e é para aí que nós vamos ser orientados. Então, à semelhança de um GPS que precisa de uma morada para nos levar a essa morada, assim também a nossa fé precisa de um ponto de referência, que é aquilo que as Escrituras ensinam acerca de Deus e das suas promessas. Então é nesse sentido que vamos falar hoje, um destino para o qual nós estamos a caminhar, e a palavra que quero partilhar convosco é em Hebreus capítulo 11, e quero ler primeiramente o versículo 1 e 2, que muitos de nós já conhecem, que diz assim: ora, sem fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 1 e 2. O capítulo que nós vamos ler é Hebreus 11. Os vários versículos que eu vou ler são em Hebreus capítulo 11. E aqui lemos o versículo 1 e 2, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, que estamos a aguardar. E diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pelos antigos, ou melhor, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é algo que nos dá uma certeza de coisas que nós não estamos a ver, mas que estamos a caminhar para lá. Eu e você, que cremos em Jesus Cristo, estamos a caminhar para um lugar, estamos a caminhar numa orientação. E é uma certeza, uma convicção. Então nós precisamos de ter uma convicção para onde estamos a ir. E essa convicção para onde nós estamos a ir não é algo ao acaso, não é algo que nós não sabemos para onde estamos a ir. Há uma promessa, há um grande momento futuro que ainda vai acontecer, e que nós, a igreja, mas também os antigos que testemunharam dessa fé, há uma visão, há uma promessa que nos faz a nós hoje, e também àqueles que testemunharam antes de nós. Há esse testemunho que nós damos de que estamos aí para um lugar, é uma certeza de coisas que nós não estamos a ver. A fé tem esta particularidade, que é de olhar para o passado, para os testemunhos do passado, crer nesses testemunhos e crer também naquilo que é a promessa das coisas que ainda vão acontecer. Então a fé, ela trabalha em toda esta cronologia, desde os tempos antigos, daquilo que são os testemunhos, mas também das coisas que acontecem hoje, dos testemunhos que nós temos uns com os outros, de coisas que aconteceram, experiências que nós tivemos que testemunham acerca de Jesus Cristo. Mas aqui este texto especificamente fala de uma promessa maior, fala de algo que irá acontecer no futuro, e que no fundo é aquilo que nos liga à fé de Abraão. A fé que o pai Abraão teve. Nós hoje somos filhos de Abraão pela fé. Há uma promessa muito específica que Abraão recebeu, e está neste texto, que se você depois perder tempo a estudar e olhar todos os versículos com muita atenção, você vai ver que há uma promessa muito específica aqui. Agora, o versículo 6 diz algo também interessante, que é: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa de crer que Ele existe, mas também que é galardoador daqueles que o buscam.
Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos a buscar algo que sabemos que também vamos ter uma recompensa que nós não teríamos como pagar por ela, mas o próprio Senhor Jesus fez isso por nós. Então, há algo também que vem em nosso benefício quando nós nos dirigimos a Deus e cremos que Ele existe. E a palavra de ordem é a nossa fé. É a fé que nos move, mas move-nos para um lugar muito específico, para um lugar que é a promessa que o pai Abraão teve, que ele viu pela fé e que se manteve fiel ao Senhor, submisso a essa promessa, e ele então creu nessa promessa, e essa promessa foi o que o justificou. E continuando a ler, nós vemos já no versículo 13 ao 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. Presta atenção a estas palavras. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 13 ao 16. Então, este capítulo fala sobre uma sucessão de pessoas que são testemunhos da fé. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, a esposa de Abraão também, que era estéril. E todos estes estão a dar testemunho de algo. Fala também de Enoque. E tudo isto, todos estes deram testemunho de algo. E diz aqui que todos estes morreram na fé, ok? Sem ter obtido as promessas. Olha que coisa tão... parece um contrassenso aqui. Sem receberem as promessas. Morreram na fé sem alcançarem as promessas. E vendo-as porém de longe, repara aqui, vendo-as porém de longe, ver fala de visão. Nós precisamos dessa visão. E eles viram ao longe. O que é que eles viram ao longe? Viram essa pátria celestial. Aqui neste texto também nós lemos que as coisas que nós vemos, as coisas naturais, são feitas a partir das invisíveis, porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, aquilo que acontece é que Deus vai criar a terra, vai criar o ser humano, e aquilo que se vê, que nós estamos a ver agora, é feito daquilo que não se vê. Ou seja, quando todos estes homens e estas mulheres tiveram esta visão celestial, da Jerusalém celestial, para a qual se dirigiam, e dizendo também que eram peregrinos aqui na terra, estavam de passagem aqui por esta terra, quando essa visão acontece, significa que há uma visão para aquilo que é espiritual. É sair daquilo que é físico, sair daquilo que é natural, que nós estamos a ver, e partir para o sobrenatural, que é aquilo que nos vai dar a certeza de que nós aguardamos uma promessa de Jesus. E a promessa de Jesus, a promessa de Deus é que Jesus vai voltar e que há uma Jerusalém celestial, uma cidade espiritual, que ela um dia vai descer para esta terra, e será um momento em que haverá novos céus e nova terra. Tudo será regenerado, tudo será renovado. E esta promessa é também aquilo que nos aguarda, é aquilo que nós nos devemos mover, pelo qual nós nos devemos mover. Então, eu e você precisamos de nos mover pela fé com uma visão. Nós precisamos de ter a nossa visão naquilo que é celestial. Deixarmos de olhar aquilo que é terreno, aquilo que é natural, e passarmos a olhar para aquilo que é celestial. Então, termos uma visão daquilo que é a promessa, a recompensa para nós que estamos debaixo da orientação de Jesus Cristo, que somos
peregrinos aqui na terra. Então nós estamos a seguir esta visão de Jesus Cristo. E este capítulo ele é extremamente importante e é fantástico porque ele apresenta-nos aqui a visão da fé. Se nós somos filhos de Abraão pela fé, nós temos esta visão, nós precisamos de buscar as coisas que são do alto, como fala a palavra. Buscarmos primeiro as coisas que são do alto. E o que é isto? É buscar aquilo que é invisível, que não é natural, que é o início de tudo. Que Deus é Espírito, então nós precisamos de nos colocar numa posição de procurar as coisas espirituais e termos a visão espiritual das coisas que estão a acontecer. E há coisas no mundo natural que estão a acontecer nos dias de hoje, aquilo que nós estamos a viver também, que são para nos alertar e para nos despertar para este chamamento, para esta fé, para esta promessa de que a nossa pátria não é aqui. A minha pátria, a sua pátria, que crê em Jesus Cristo, não é aqui. Então, a nossa visão é das coisas celestiais, das coisas que nós estamos a aguardar e estamos crendo nos dias de hoje que vamos ver um dia, que é o momento em que nós vamos estar eternamente com Jesus e vamos estar nessa pátria celestial eternamente com Jesus. Então, nós precisamos dessa visão. Você precisa dessa visão. E para nós passarmos aqui nesta terra com uma persistência e permanecendo naquilo que é a promessa de Jesus, nós precisamos de nos firmar nesta visão. São dias que nós precisamos de arrependimento. E arrependimento é uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade é nós desfocarmos das coisas que nós estamos a ver aqui e focarmos naquilo que é celestial, naquilo que é eterno. Então nós estamos a caminhar para uma pátria celestial. Nós, à semelhança de Abraão, somos peregrinos aqui na terra. Às vezes até podemos parecer desorientados, mas a verdade é que nós buscamos uma pátria celestial. Talvez as pessoas vão reprovar aquilo que nós queremos, as pessoas vão se opor àquilo que nós dizemos ser a verdade, mas o facto é que nós aguardamos uma Jerusalém celestial. Nós aguardamos aquilo que são as promessas de Deus para o seu povo. E é lógico que as pessoas que são movidas pela carne, que não são movidas pela fé, elas vão olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é visível. E quando nós estamos a olhar para aquilo que é visível, nós não vamos conseguir enxergar as coisas celestiais. Porque existe algo que a palavra diz que nós precisamos de fazer, que é mortificar a nossa carne, mortificar as obras da carne, crucificar junto com Cristo as obras da carne. Para quê? Para crermos numa visão celestial, para crermos naquilo que é invisível, mas que é real. Então esse é o grande segredo, essa é a chave que eu quero transmitir à igreja hoje, que é a nossa visão precisa de estar naquilo que é eterno, precisa de estar naquilo que é celestial. Aquilo que é celestial é o principal da nossa fé. Porque a nossa fé crê e olha para aquilo que é invisível, mas ela precisa de estar focada em alguma coisa, precisa de estar focada à semelhança daquilo que eu exemplifiquei do GPS, precisa de estar focada numa morada para chegar lá. E durante esta peregrinação aqui na Terra, nós precisamos de permanecer, nós precisamos de estar firmes na nossa fé e na visão que nós recebemos da parte de Deus. Nós, se queremos ser filhos de Abraão pela fé, nós vamos precisar de procurar as coisas espirituais. Nós vamos precisar de procurar aquilo que são as promessas que nós temos para nós na palavra de Deus. E é necessário para isso que nós vamos diminuir, nós vamos ter que cancelar aquilo que são as nossas próprias vontades, as minhas emoções, as minhas vontades, para que seja a visão celestial que vá emergir dentro de mim, aquilo que está dentro de nós, o testemunho e a testificação do Espírito Santo,
que é que nos vai conduzir a essa promessa. Essa é uma das funções do Espírito Santo que ministra no nosso coração, que ministra aos servos de Deus e aos filhos de Deus para que eles alcancem a promessa. E nós precisamos de nos relacionar cada vez mais, precisamos dia após dia de nós estarmos na presença do Espírito Santo para podermos depender do Espírito Santo, para podermos ser guiados a essa visão celestial. Então a mensagem que eu tenho para si hoje, a mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje é de permanecermos nesta visão, a visão celestial. Leia depois Hebreus capítulo 11 para entender melhor e ler todos os versículos e absorva tudo que a palavra de Deus está a falar com este texto, que é extraordinário e é fundamental, porque repare numa coisa: a fé ela é necessária enquanto nós estamos aqui nesta jornada. Nós não vamos precisar de fé quando estivermos eternamente com Jesus. Mas enquanto estamos aqui a peregrinar na terra, assim como Abraão também, aguardando uma pátria celestial, aguardando a visão celestial para o povo de Deus, nós vamos precisar de fé. Nós vamos precisar de colocar a nossa visão bem fixa na volta de Jesus e nas promessas daquilo que é celestial. Nós buscarmos primeiro aquilo que é espiritual e deixarmos as coisas do mundo natural. Mortificarmos a nossa carne. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Assim seja connosco também, de buscarmos esta pátria superior. Uma coisa que nós não estamos a ver agora, mas queremos na promessa de Jesus, que iria preparar-vos lugar. Assim ele disse aos discípulos. E assim nós também, hoje, precisamos de aguardar que o Jesus que nós queremos foi preparar uma pátria celestial, uma cidade celestial para nós. E é nessa promessa que nós precisamos de estar bem firmes e alicerçados e permanecer nessa visão, exercitando o nosso amor, exercitando a nossa fé, exercitando as boas práticas, vencendo o mal com o bem, porque nós vamos ter muitos desafios e nos dias que estamos a viver agora nós estamos repletos de desafios, desafios sociais, desafios financeiros, desafios pessoais também. Muitas coisas estão a ser constrangidas, muitas coisas talvez estejam a ser bloqueadas nas nossas vidas, porque a questão social que estamos a viver não está a permitir que algumas coisas vão fluir como a gente gostaria. Então talvez Deus esteja a trazer uma renovação à nossa mente e nós precisamos de aproveitar aquilo que está a acontecer e não desfocarmos. Bem pelo contrário, nós focarmos cada vez mais naquilo que são as promessas de Jesus. E estes são os dias que nós precisamos de preparar como nunca para a volta de Jesus. Preparar de sermos santos e ouvirmos a voz do Senhor Jesus chamar por nós. Ouvirmos o Espírito profético no meio da igreja que chama pela sua igreja e chama a sua igreja ao arrependimento, à conversão e à prática do bem. E no versículo 16 diz assim: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Este versículo é fantástico e eu quero refletir um pouquinho sobre ele aqui consigo, porque ele diz aqui que Deus não se envergonha destes homens e destas mulheres, aqueles que deram testemunho de fé. Diz a palavra que Deus não se envergonha deles. Por isso é que ele se chama, ou nós chamamos Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porquê? Há uma referência aqui na terra que destes três homens, Abraão, Isaque e Jacó, que eram os portadores desta visão, portadores deste legado de fé, e é por isso que Deus não se envergonha deles, porque eles mantiveram essa fé naquilo que era invisível, nas promessas que Deus lhes deu e na promessa de uma Jerusalém celestial, de algo, uma terra não física, não uma Jerusalém física, mas muito acima disso, uma Jerusalém celestial pela qual o povo de Deus aguarda.
E a minha pergunta é um pouco dura para nós. Será que Deus se envergonharia de ser chamado o Deus de Raul, o Deus da sua pessoa? Será que Deus se envergonharia de se dizer, olha, eu sou o Deus desse homem aí, eu sou o Deus dessa mulher? Isso é algo muito sério que nós podemos questionar-nos a nós próprios para entendermos se nós estamos a ser testemunhos como deveríamos ser. Se nós estamos a testemunhar da nossa fé. E testemunhar da nossa fé é que aquilo que nós estamos a vivenciar aqui na Terra é guardar algo que não é físico. E que a nossa vivência, a nossa labuta aqui na Terra, ela é por algo espiritual que está para acontecer. E para o qual nós nos estamos a preparar e nos estamos a separar. Ou seja, estamos a santificar porque estamos a aguardar essa promessa. Estamos a ser separados para aguardar essa riqueza inesgotável de Deus, essa promessa de paz eterna e de gozo eterno com o nosso Deus. Então, esta é a mensagem de hoje, que nós precisamos de renovar a nossa visão, colocar a visão celestial naquilo que vem da parte de Deus para nós, naquilo que são as promessas de Deus e muito acima daquilo que são as promessas que nós estamos muitas vezes habituados e estamos focados nelas, que são as promessas de Deus para nós aqui na Terra. Há promessas que Deus tem para nós aqui na Terra, mas há uma promessa suprema, há uma promessa superior a todas as outras. E essa sim é que faz a nossa visão, a nossa fé acontecer aqui na prática, que é a visão celestial. Então, não nos foquemos naquilo que é terreno, não nos foquemos naquilo que é aqui da terra, mas vamos nos focar naquilo que é celestial, naquilo que vem da parte de Deus para nós. E eu creio que, assim como Jesus ensinou que para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas terrenas serão acrescentadas. Ou seja, este princípio que estamos aqui a falar é precisamente este ensinamento de Jesus de buscarmos primeiro o reino celestial, as coisas que não são daqui da terra, porque as coisas aqui da terra serão acrescentadas conforme nós procuramos o reino celestial. Ou seja, buscarmos primeiro aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, e aquilo que é físico, aquilo que é natural será acrescentado. As nossas necessidades serão acrescentadas. Então a nossa fé ela é provada e ela é aprimorada também quando nós passamos muitas vezes pelos vales da vida, em que a nossa fé vai ser testada. Onde é que está a nossa visão? Ela está nas promessas das coisas terrenas, ela está focada nas necessidades aqui da terra, ou ela está focada naquilo que é celestial. Este texto é tão extraordinário porque ele fala aqui que todos estes morreram na fé sem terem alcançado a promessa. Talvez nós ao olharmos para este texto vamos pensar assim, que frustração, que frustração estas pessoas. Mas elas morreram na fé, ou seja, morreram na visão. Promessas que elas talvez não alcançaram, não chegaram a ver a consumação literal dessa promessa, mas eles viram o início dessa promessa. Abraão não viu a consumação literal dessa Jerusalém celestial, mas ele aguardava. Então há uma promessa que se cumpriu aqui na terra, que foi a do filho Isaac, que seria o legado para que a visão celestial continuasse a ser propagada aqui na terra através da fé e depois ser consumada através de Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição e também com a sua volta. Nós hoje continuamos a dar testemunho dessa visão, nós hoje continuamos a aguardar essa Jerusalém celestial. Então, aquilo que aconteceu no passado com esses homens e essas mulheres continua hoje a acontecer. Nós fazemos parte desse legado e nós fazemos parte dessa visão. Nós estamos a dar corpo, a dar forma a essa visão, a esse testemunho celestial que nós estamos a testificar e a testemunhar dele aqui na terra. E para terminar quero ler o versículo
39 e 40, que diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que é precisamente isto que eu lhe estou a acabar de dizer. Não obtiveram a concretização dessa promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa tremenda aqui. Para que eles, sem nós, ele está a falar agora da igreja, para que o testemunho que aconteceu dos antigos, antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, o testemunho dessas pessoas era incompleto, porque com nós aqui agora, com a igreja, eles fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós, igreja, hoje estamos já a aperfeiçoar aquilo que são as promessas anteriores. Há toda uma visão global das Escrituras que está inserida aqui nestes versículos, que nós vemos que a cronologia, não é? Vem lá de trás. Depois ela é ampliada com a vinda e a promessa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e que trouxe o reino dos céus aqui à terra e que vai ainda voltar. E tudo isto é a consumação das palavras, é a consumação dessa promessa, e que aquilo que aconteceu no passado continua a ser válido hoje, e que nós, Igreja de Jesus Cristo, continuamos e estamos a aperfeiçoar essa visão, estamos a aperfeiçoar aquilo que foi testemunhado anteriormente. Nós hoje temos essa responsabilidade e temos esse testemunho, esse legado, que nós estamos a continuar a dar testemunho dele nos dias de hoje, porque continuamos a aguardar uma Jerusalém celestial. Amém? Essa é a visão. Esse é o segredo que eu creio que a palavra de Deus nos mostra hoje de forma muito clara, que a nossa visão tem que estar nas coisas celestiais. E em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as transgressões não prosperará, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa alcançará misericórdia. Eu quero terminar esta live com uma palavra e um chamamento a nós hoje para o arrependimento. Se nós estamos a caminhar rumo a essa promessa, se nós estamos a caminhar para essa pátria celestial, há um povo separado que Jesus está a preparar para vir buscar. Essa é a Igreja de Jesus Cristo. E se você crê nesta palavra, se você crê que você está na busca por essa pátria celestial, há algo que nós precisamos de fazer, que é arrependimento, mudarmos de mentalidade, a metanoia que nós precisamos de ter, que vai nos levar a uma prática, vai nos levar a uma prática de santificação, uma prática que vai dar testemunho daquilo que é a nossa visão, daquilo que é a nossa fé. E nunca se esqueça disto: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da visão para sermos agradáveis a Deus. Nós precisamos de buscar primeiro o reino dos céus, aquilo que é a morada celestial, as coisas celestiais, para que as promessas de Deus possam acontecer na nossa vida e nós sejamos bem-aventurados e sejamos também parte dessa igreja que está a testemunhar e que está a aperfeiçoar o testemunho das Escrituras Sagradas, o testemunho que já foi dado anteriormente também pelos antigos. Amém? Muito obrigado a si que está desse lado aí. Quero mandar cumprimentos a todos, desejar um ótimo fim de semana a todos. Este fim de semana vai ser um fim de semana em que a igreja vai se reunir também para congregar, para adorar a Deus, e que seja um momento especial e nós possamos também orar e buscar a presença de Deus como nunca antes. Depender do Espírito Santo também, porque é o Espírito Santo que vai
testificar ao nosso coração, é o Espírito Santo que nos vai guiar para aquilo que são as promessas e aquilo que é a verdade do Evangelho. Nos dias que estamos a viver, há muita falsa profecia, há muita informação falsa, muita informação anticristo a entrar pela nossa mente adentro e que tenta alojar dentro do nosso coração para nos causar engano, para nos causar dúvida e para distorcer aquilo que é a mensagem do Evangelho. Por isso eu quero incentivar você a continuar a buscar o Espírito Santo, junto com a sua igreja, ore junto com os seus irmãos, ore junto com a sua família. A nossa família é promessa de Deus. Precisamos de continuar a buscar essa promessa de Deus da nossa família, e a palavra também diz que se nós negligenciarmos aqueles que são os da nossa própria casa, nós somos piores do que o incrédulo. Por isso há um princípio que é o princípio da família também, e que este foco a gente não possa perder, porque é algo extremamente importante para o nosso testemunho também. Repare que Abraão, Isaque e Jacó são da mesma família. É pai, filho e avô. E é necessário também nós aprendermos algo com isso, que há um legado familiar que Deus quer que nós deixemos na nossa família. Então que nós possamos ser bênção nas nossas famílias, continuar a orar e interceder pelas famílias também, e orar e interceder pelo corpo de Cristo, pelos nossos irmãos, ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados também. Vamos estar atentos às necessidades também dos nossos irmãos para podermos estar a colocar em prática aquilo que são os mandamentos do Senhor Jesus. Termos também considerarmos aqueles que são os da nossa própria casa e também aqueles que são os nossos vizinhos, o lugar, a nossa esfera de ação, a nossa esfera de influência também no nosso trabalho, e que Deus possa abençoar e também dar força e coragem para os dias que estamos a viver, para os dias que estão por vir. A terra está a ser sacudida, Deus está a chamar a sua igreja para um compromisso maior, para uma visão celestial. Deus está a chamar a sua igreja para o arrependimento, para a mudança daquilo que são as práticas de pecado, as práticas distorcidas do Evangelho, e então nós focarmos e testemunharmos de Jesus Cristo ao mundo e especialmente nas nossas famílias. E quero novamente reforçar aqui o anúncio que eu fiz no início. Alguns de vocês talvez não estavam aqui. Nós vamos ter novamente uma live com o apóstolo Hudson, e brevemente eu vou deixar novamente as informações. Nós vamos combinar o dia e irei partilhar convosco também esse anúncio dessa live. Eu creio que foi um momento muito especial e tivemos um feedback muito positivo. Foi algo que eu creio que trouxe uma grande edificação para nós, para a Igreja de Jesus Cristo, para a nossa igreja também, para a sua igreja, você que esteve nessa live. E eu creio que é algo que Deus está a trabalhar no nosso coração e está a dar essa possibilidade para nós podermos ampliar a nossa visão, para podermos trazer visão, eu creio, vinda do alto para nós, e para nos podermos preparar para os dias que estamos a viver, para os dias que estão por vir. Dias também difíceis vão vir sobre a terra, nós temos que aguardar isso, mas eu creio também que vai ser nos tempos difíceis que nós estamos a viver sobre a terra que Deus vai aperfeiçoar a sua igreja. E quero também incentivar a si que não conhece o meu canal YouTube. Você pesquisa lá o meu nome, Raul Pereira. Esteja também a visitar o meu canal, a ver os vídeos que tenho partilhado consigo. Se você quer suportar também, ajudar o nosso trabalho, dar um suporte ao nosso trabalho, partilhe as mensagens que eu tenho lá, partilha com o máximo de pessoas que você conhecer, palavras que vêm edificar. Tem palavras evangelísticas, ensinos, tem palavras que são também de visão para a igreja.
Então partilhe e não se esqueça também de subscrever se não é subscritor ainda do nosso canal, para dar então um crescimento também ao nosso canal e ajudar também na divulgação da palavra de Deus. Eu deixei um vídeo, também quero salientar aqui esta questão, deixei um vídeo lá que foi postado ontem sobre um alerta ao povo de Deus e que fala ali sobre uma questão política também que nós estamos a atravessar aqui em Portugal e que estamos de certa forma a ser atraídos para essas questões políticas. E esse vídeo eu já gravei na semana passada e coloquei-o online ontem e curiosamente hoje está a haver uma manifestação precisamente com esse partido. Está a haver uma manifestação também com esse líder do partido e, curiosamente, esse líder desse partido partilhou algo nas redes sociais que estava lá um versículo bíblico. Eu não sei se você crê que Deus vai providenciando aquilo que nós vamos falando, aquilo que nós vamos ministrando também aqui nas redes sociais e aquilo que Deus também tem ministrado ao meu coração, mas a verdade é que esse líder desse partido está realmente envolvido em algumas polémicas e está também manifestando a sua fé, e eu quero trazer aqui este alerta para nós não nos deixarmos envolver, nem nos deixar cativar pelas polémicas que envolvem a política, mas sim estarmos a ter a nossa função essencial, que é a oração e a intercessão no mundo espiritual, que estamos a combater contra hostes espirituais, contra principados, e essa luta é a luta que vai fazer com que a igreja seja uma bênção aqui na terra e esteja a testemunhar e a influenciar a nação. Foi para isso que nós fomos chamados, para influenciar a nação, e a igreja é que semeia na nação. Então, se nós estamos a semear coisas más, se nós estamos a ser negligentes com as coisas de Deus, nós estamos a semear algo que vamos colher lá na frente. Então, eu quero chamar a nossa atenção para nós estarmos a semear aquilo que fomos chamados para semear. Oração, consagração, e termos um lar abençoado e nós focarmos naquilo que são as promessas de Deus e estarmos firmes nessas promessas, para não nos desviarmos daquilo que são essas questões polémicas que às vezes a gente quer se envolver nelas, mas que nós às vezes não somos chamados para estarmos envolvidos nelas. E eu quero agradecer também aqui a todos que têm orado por mim, aqueles que têm estado a interceder incansavelmente. Eu sei que tem gente que me acompanha que é incansável nas suas orações, nas suas intercessões por mim, e eu quero agradecer a si que tem orado por mim, orado também por este trabalho que eu faço online. Não é um trabalho tão fácil como parece. Talvez você possa imaginar às vezes que é só chegar à frente de uma câmara e filmar e está feito, mas não é tão simples assim. Há todo um trabalho por trás que a gente não vê. Inclusive a live de hoje talvez fosse até nem para acontecer, porque houveram tantos entraves hoje para impedir que eu viesse aqui estar consigo também ministrar esta palavra de fé. De Satanás não quer com certeza que a fé seja pregada, seja esclarecida na mente do povo de Deus para trazer edificação. Por isso eu quero agradecer a si que ora por mim, que tem consideração também por este trabalho e que está incansavelmente a contribuir para que isto possa fluir e possa também chegar ao ecrã de muitas pessoas, que eu creio que às vezes Deus faz coisas incríveis que nós nem imaginamos e está a edificar muitas vezes vidas que nós não conseguimos enxergar. Aquilo que Deus está a fazer através das redes sociais, que é um veículo para nós comunicarmos a palavra de Deus e até evangelizarmos pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas que são cativadas pela palavra de Deus através de uma simples partilha de um vídeo. Por isso, deixo e reforço novamente esta questão de partilhar a palavra de Deus e partilhar também os vídeos que eu tenho no meu canal, e que Deus abençoe ricamente. Obrigado a si que esteve desse lado
e glória a Deus pela sua vida. Oro para que Deus impacte o seu coração e para que estas palavras venham trazer edificação na sua vida, para que você permaneça firme no Evangelho, permaneça firme na visão celestial e não se deixe levar pelas coisas naturais. Amém? Que Deus abençoe, um ótimo fim de semana para si, para toda a igreja, que Deus abençoe a sua vida e possa continuar a usar a sua vida poderosamente na terra para evangelizar, para abençoar pessoas, para abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.